E o Vasco de Fernando Diniz conseguiu uma importante vitória em São Januário, batendo o Fortaleza de Vojvoda por 3-0. E mesmo que seja começo de trabalho ainda, vários pontos interessantes ali do modelo de jogo do Fernando Diniz já começam a aparecer no Gigante da Colina. E só lembrando que o software que eu vou utilizar para fazer todo esse vídeo, toda a análise aqui da partida entre Vasco e Fortaleza, foi tudo feito utilizando o Game Vision Pro. Tanto os desenhos aqui nas imagens, quanto os gráficos aqui que vão auxiliar e facilitar a nossa interpretação da partida dentro de cada cenário aqui, tudo feito com o Game Vision. Você pode começar grátis aí, fazer suas edições de vídeo, suas análises, link pra você baixar o Game Vision aí no seu computador, tá aqui na descrição. E o Vasco abriu o placar logo cedo aí na partida, minuto 2, uma cobrança de escanteio aqui pela direita, e na sobra dessa cobrança de escanteio vai sair um belíssimo gol aí do Vasco, ó. Uma tabela aqui de ultrapassagem do Nuno Moreira, acionando aqui o Hugo Moura, ó, que vai devolver pra ele, e ele de primeira, ó, dá esse tapa lá no cantinho, marca esse golaço aí pro Vasco, 2:25, Vasco iniciando aí os trabalhos em São Januário. E esse gol deu muita tranquilidade pro time, e aí o modelo de jogo começou a aparecer um pouco mais, né? Isso porque o modelo de jogo do Fernando Diniz, ele é muito baseado em assumir riscos, né? Por isso que ele sempre vai falar muito da coragem dos jogadores, que ele admira demais jogadores com esse perfil. E um gol logo cedo aí com certeza permitiu que a gente conseguisse entender um pouco melhor como ele tá pensando então esse Vasco da Gama. Primeiro vamos entender o desenho defensivo do Fortaleza. O Fortaleza obviamente não vive o seu melhor momento, né? Pensando aí no ciclo do Vojvoda, mas claro que é sempre um time muito difícil de ser batido, um time muito bem treinado. O time veio pra essa partida se defendendo no 4-4-2. O time fazia ali uma compactação mais intensa, né? Bastante aproximação entre as duas linhas. E quando o Vasco recuava essa bola, o Fortaleza tentava sair de trás para pressionar a saída de bola do Vasco. Aqui um lance do Fortaleza mais em bloco médio, no seu 4-4-2, já tentando encaixar a marcação no posicionamento tradicional aí do Fernando Diniz, né? Muitas vezes a gente vai ver o Vasco, então, com muita aproximação. Isso não é novidade para ninguém nos jogos do Fernando Diniz. Nesse lance aqui você tá vendo 6 jogadores do Vasco aqui na mesma região do campo, só tem o Verratti aqui mais espetado entre os zagueiros, mas muitas vezes, como você vai perceber aqui ao longo da análise, ele aproximava aqui também, né? Encostava ali pelo corredor, mas o objetivo dele é outro, não é participar muito dessa criação, dessa construção inicial. E 3 jogadores aqui fazendo uma rota da inversão. Você vai perceber que essa inversão é fundamental, não é apenas o jogo aproximado aqui, que é um dos pilares do jogo do Diniz. Atrair o adversário para um dos lados do campo e tentar sair na inversão é fundamental. Isso ficou muito evidente no último trabalho que ele fez, não à frente do Cruzeiro, mas sim à frente do Fluminense. Do Cruzeiro praticamente nem dá pra gente considerar. Então, além do lateral e do ponta de origem, você tem nessa partida o Piton jogando de lateral e o Nuno Moreira iniciou ali pela esquerda. Você tem também os dois volantes, né, o Tietê e o Hugo Moura, e também o Felipe Coutinho, junto também com o ponta da inversão. Essa que é a grande sacada. Você vai perceber que o Ryan, então, ele fechava bastante lá pela esquerda, né, por mais que na hora de marcar ele fechasse aqui o lado direito da defesa do Vasco. E os objetivos dessa compactação pelo lado do campo são vários, como a gente já vai ver mais adiante. Ó, aqui um outro lance ainda do primeiro tempo, comecinho do primeiro tempo, ó, 8 minutos, organização muito parecida com a que a gente já viu. E se você observar essa organização, além dessa mobilidade aqui, muita troca de posição, né, os jogadores não ficam ali estáticos, você tem uma rota de inversão muito importante. Então, outro ponto importante é você perceber a compactação do Fortaleza, ó. Basicamente o time todo tá ali naquele corredor da direita da defesa. O Vasco então vai começar a trocar passes ali, a bola tá com o Hugo Moura, ele vai deixar com o Nuno Moreira, que tá mais recuado aqui. Geralmente o Vasco vai tentar fazer essa sobrecarga, né, colocar 3, 4 jogadores para atacar lateral e zagueiro pelo lado do campo. Nesse lance aqui o Coutinho opta por não acelerar a jogada, né, aproveitar esse 3 contra 2 que o Vasco geraria aqui para cima da linha defensiva. Ele dá um tapa aqui para trás no Nuno Moreira, o que acaba sendo uma decisão interessante, porque o Nuno Moreira tá completamente livre, muito espaço e liberdade na origem da jogada. E aqui no canto da imagem você pode perceber aqui como o Paulo Henrique já tá se projetando para aproveitar então essa situação de compactação ali do Fortaleza, sair na inversão é uma excelente jogada e o Vasco tentou bastante isso, e é uma coisa que o time não tentava muito. Geralmente as inversões do Vasco eram mais por fora do bloco, acionando aqui a rota de segurança com os zagueiros, então isso acaba favorecendo com que o bloco adversário se desloque para o lado aqui e consiga neutralizar a jogada. Essa inversão de fato mais na diagonal aqui, colocando a linha defensiva para correr para trás, ó, sempre acaba gerando espaço. Olha que bela inversão do Nuno Moreira, ó. Quando ela chega aqui no Paulo Henrique, dá uma olhada na situação da linha defensiva do Fortaleza. Tá bem mais esburacada, né, mais espaçada. Inclusive você vai gerar aqui uma situação de 1 contra 1. Verratti já atacando aqui o espaço, além disso a linha defensiva fica entorta, oferece aquele espaço ali nas costas da defesa também, né, não só para aquele cruzamento por cima, como também aquele mais rasteiro pro Verratti entrar de carrinho ali e fazer a finalização na segunda trave. Acredito eu que por conta da força dos laterais do Vasco, mais ofensiva, né, tanto o Paulo Henrique pela direita quanto o Piton pela esquerda, essas jogadas de inversão vão ser uma arma mortal aí do time do Fernando Diniz. Nesse lance aqui, ó, o Paulo Henrique acaba tirando um pouquinho a velocidade do lance, né, mas mesmo assim ele faz um cruzamento ali que tem um certo potencial. O Verratti tava entrando ali entre os dois zagueiros
zagueiros do Fortaleza. Boa jogada aí do Vasco, compactando pelo lado, invertendo e tentando um cruzamento. Então, compactação, inversão e cruzamento, você vai perceber isso acontecer aí em várias partidas do Vasco de Fernando Diniz. Ou até mesmo dentro da própria partida, dá uma olhada no nível de compactação do Fortaleza ali e quantos jogadores do Vasco estão no mesmo corredor. São 7 jogadores que estão ali, desconsiderando até o zagueiro, né? Desconsiderando aqui o Luiz Gustavo. Mas dá uma olhada de novo aqui como já tem o Paulo Henrique se mandando na inversão, porque o Ryan tá fechado lá na esquerda, então não é o ponta que garante amplitude. Nesse ponto acaba sendo até um pouco parecido com o que o Carille fazia em alguns jogos, né? Tem análise aqui no canal, se não me engano, da partida contra o Santos, como muitas vezes ele entrou até com o Garré, não era nem o Ryan que jogava pela direita, mas o Garré fechava pela direita e na hora de atacar ele encostava com o Nuno Moreira. Mas definitivamente compactava ali 4 jogadores apenas, né? 5 no máximo. No caso do Diniz aí a gente vai ver 6, 7 jogadores muitas vezes na mesma faixa do campo ali. E mais uma vez o Vasco então vai usar a troca de passes aqui para tentar atrair o bloco de marcação do Fortaleza, ó. Boa troca de passes do Vasco. Se você parar pra olhar agora, você vai perceber que o Fortaleza tentou encaixar a marcação aqui, ó, 3 contra 3 aqui na origem da jogada, né? O Vasco tava ali com a bola mais por fora do bloco. Agora dá uma olhada na situação pra cima da linha defensiva do Fortaleza, em especial aqui pela direita. São 4 jogadores do Vasco pra cima do lateral e do zagueiro direito, né, fazendo a cobertura aqui. Então, essa sobrecarga pra cima da linha defensiva a gente viu acontecer várias vezes nessa partida contra o Fortaleza. E essa é uma segunda possibilidade, você aproveitar essa sobrecarga ali pra cima da linha defensiva, ó, tabela de 3 jogadores, chega no Ryan, mas ele acaba fazendo um passe sem muita velocidade, né? O Piton então não consegue desenvolver a velocidade para ganhar as costas da defesa, mas a possibilidade é essa, uma segunda alternativa então, para não depender só das jogadas de inversão com o Paulo Henrique. Quando essa jogada nasce na esquerda, né? Quando nasce na direita ali, pegaria o Piton, mas calma que a gente já vai chegar lá. Essa é uma segunda alternativa, você sobrecarregar então o lado ali da linha defensiva e tentar usar essa superioridade numérica para conseguir fazer um cruzamento, fazer alguma jogada de lado de campo, até uma tentativa de infiltração. Esse cruzamento aqui ele sai um pouco mais atrasado, né? A bola vem pra trás aqui, então pode ver que o Verratti não consegue fazer a finalização. Se essa bola saísse um pouco mais nessa região aqui, mais buscando a marca do pênalti, o Verratti com certeza aceleraria ali e subiria pra fazer a cabeçada. Mas esse lance aqui ele tem que tirar um pouco a velocidade, né? Não consegue recuperar a bola. Mesmo assim, a sobra acaba ficando aqui com o Felipe Coutinho e na sequência o Vasco vai até tentar fazer uma jogada de lado de campo aqui pela direita, mas o que eu queria mostrar nesse lance é justamente isso, né? Aproveitar a sobrecarga ali pra cima da linha defensiva pra trocar passes, desencaixar a marcação e tentar um cruzamento em uma jogada um pouco mais vertical, né? Indo de encontro com a compactação do adversário. Essa seria uma outra alternativa também interessante que muito provavelmente a gente vai ver o Vasco de Fernando Diniz executar em várias partidas diferentes. Uma coisa importante sobre a saída de bola do Fernando Diniz, ela é variável. Muitas vezes o pessoal acha que a saidinha do Diniz é necessariamente o chutão é proibido. Só que não é assim, já de um bom tempo não é assim, principalmente no Fluminense. Inclusive, na partida final contra o Boca, tem análise aqui no canal, você vai perceber que a saída mais longa foi uma grande arma do Fluminense, o time executava isso de forma consciente para tentar sobrecarregar a linha defensiva do adversário, mas é um outro cenário que não vale a pena a gente abordar aqui nesse momento. Mas a ideia inicial é você tentar usar o posicionamento e munir os jogadores ali de alternativas para conseguir avançar em campo e criar jogadas de finalização. Então, caso a jogada flua mais por dentro do bloco adversário, é uma alternativa para você conseguir aproveitar então essa aproximação, vários jogadores, mas pode ter certeza que sempre vai ter o quê? Uma rota de inversão e também uma tentativa aqui de ter jogadores para atacar as costas da linha defensiva, ou até mesmo uma alternativa para reter essa bola, né? Ter mais sustentação nessa saída de bola mais longa. Acredito que o Verratti vai ser muito utilizado nesse caso. Nessa partida não foi o caso, o Vasco saía muito na inversão, então essa compactação atrai o bloco de marcação, mas dá uma olhada como o Ryan já vai fazer uma bela inversão lá pro Piton. Então, compactação, inversão, qual é o terceiro passo? Já falei aqui há 2, 3 lances anteriores, ó. Depois que avança então, o cruzamento, ó. Cruzamento tentando colocar o Verratti para fazer a finalização, ou o próprio Ryan entrando ali na segunda trave. De novo, a estrutura de jogada é muito parecida, por mais que seja um cenário de saída de bola, né, desde lá da defesa, compactação, tentativa de inversão, avançou pelo corredor e aí faz esse cruzamento tentando pegar a linha defensiva mais bagunçada, mais esburacada, né? O time correndo pra trás, a defesa do Fortaleza um pouco mais vulnerável. Ó, dá uma olhada nesse lance aqui, que é o primeiro lance do segundo tempo, como o Vasco vai tentar atacar de novo pela esquerda. Essa foi uma concentração que acabou acontecendo com mais frequência, né? Concentrar jogadores por esse lado do campo. Agora, quando essa bola chega aqui no espaço entre as linhas, olha lá aquela sobrecarga que eu havia dito. A linha defensiva do Fortaleza, então, com 2 jogadores aqui pela direita, ó, fica praticamente responsável por 4 jogadores do Vasco. Tem o Verratti aqui, né, que acaba atraindo a marcação do zagueiro esquerdo. E o Fortaleza, isso faz parte também do modelo de jogo do Vojvoda, geralmente não usa uma compactação muito grande no sentido da amplitude. O que quer dizer com isso, né, pra quem não tá muito familiarizado com esses termos? Ela não se compacta nesse sentido aqui. Geralmente o Fortaleza fica um pouco mais aberto mesmo, tentando manter a marcação mais encaixado. O Vojvoda baseia muito o sistema de marcação nele, nesses encaixes, né, por isso que o lateral esquerdo tá mais de olho aqui na descida do Paulo Henrique, o zagueiro tá mais cuidando aqui do
Verratti, a linha defensiva acaba ficando um pouco mais aberta. Isso foi um enorme convite para que o Vasco tentasse esse tipo de jogada aqui, né? Por mais que seja começo de trabalho ainda do Diniz, já ficou muito evidente isso, ó. Olha essa tentativa de infiltração, ó. Nuno Moreira carrega, nesse momento, olha a possibilidade do passe que ele poderia fazer aqui, né? Mas passando pela frente aqui do Ryan, né? Que tá, se não me engano, aqui atacando o espaço, mas esse passe sai um pouco atrasado, né? Tira um pouco a velocidade ali do lance, ó. Vai nas costas ali do Ryan, então ele não consegue sair na cara do goleiro pra fazer a finalização. Mas boa jogada aí do Vasco. Inclusive, na sequência, o Fortaleza rebate essa bola vai voltar lá com o Léo Jardim. O Fortaleza, em um primeiro momento, até tenta avançar o bloco de marcação ali, pelo menos pra cobrir a bola, né, pra dificultar um pouco a saída, mas a bola não queima no pé do Jardim, ele já dá um tapa ali pro lado e o Vasco vai ter a possibilidade, então, de construir desde a defesa aqui, pegando o Fortaleza saindo de trás. E esse é o lance do segundo gol, uma bela jogada ali do Paulo Henrique pela direita, ó. Então o time do Vasco avança ali com o João Vitor, que já deixa com o Paulo Henrique, ele vai partir pra cima da marcação. Bela jogada ali, carrega pela direita. E agora sim, né, aquele tapa buscando ali as costas da defesa. Esse é o cruzamento, então, ideal pra você atacar a linha defensiva torta e correndo pra trás. Aqui ele faz o cruzamento como manda o figurino. Tapa de direita do Paulo Henrique, Verratti entra, completa pro gol e amplia o placar. Vasco 2, Fortaleza 0 aos 54 segundos do segundo tempo. Bom, nesse início de trabalho, então, aparentemente o Fernando Diniz vai optar por Hugo Moura junto com o Tietê. E os dois foram muito bem aqui, pelo menos resistindo à pressão na saída de bola. O Hugo Moura aí, ó, prendendo, resiste à pressão, deixa ali com o Tietê, que já o tempo inteiro, né, ficou mapeando o jogo pra procurar as opções de passe que ele tinha. Caso ele recebesse a bola, ele já sabia, então, que lá na inversão existe dois jogadores na inversão, ó. Dá uma olhada aí como existem dois jogadores na inversão. Nessa situação de saída de bola, essa pode também ser uma boa alternativa. Isso aconteceu com uma certa frequência. Agora, muitas vezes o que acontecia é que o Vasco, mesmo criando uma situação aqui de 2 contra 1 pelo lado, não aproveitou muito bem essa situação aqui para gerar vantagem para cima do lateral. Uma ultrapassagem ou aquela movimentação carregando a marcação para limpar a batida para o jogador que vai trazendo ali para dentro, né? Até porque não tinha um jogador canhoto atacando por aí. Mas nesse lance aqui, só para mostrar isso, né? Mais uma vez essa possibilidade do cruzamento, tanto aquele buscando as costas da defesa, quanto aquele mais por cima ali para colocar o Verratti para fazer a finalização, né? Acaba saindo um pouco mais esticado, mas boa jogada aí do Vasco novamente, usando a compactação pelo lado esquerdo e inversão seguida de um cruzamento. Percebe que já vai se formando aí um certo padrão na construção de jogo do Fernando Diniz? É por isso que a gente tem que ter em mente, então, que o dinizismo, né, digamos assim, pra quem gosta desse termo, ele se adapta, assim, aos jogadores que você tem à sua disposição, porque a estrutura permite vários tipos de jogadas. Você tem jogadores, então, que trabalham mais a bola por dentro do bloco de marcação, resistem à pressão, à medida que o entrosamento do time também vai aumentando, essas jogadas ficam mais frequentes. Mas quando você tem dois jogadores mais fortes pelos lados, essas jogadas de inversão e cruzamentos, como o próprio Diniz gosta muito de falar nas coletivas, né? Ele gosta de ver a bola cruzando ali na frente da área do adversário o tempo inteiro, com certeza vão ser muito frequentes. De novo, a mesma situação, ó, 2 contra 1 lá na inversão. Nesse momento aqui já tinha sido a expulsão, né? O Coutinho e o Marinho já haviam sido expulsos, mas essa é mais uma boa jogada de inversão, né? Que nasce aqui na esquerda, chega lá na direita e o Vasco vai ter uma grande chance ali, ó. Pancada do Paulo Henrique na trave. Mas obviamente nem tudo são flores, afinal de contas estamos apenas no início do trabalho aí do Fernando Diniz à frente do Vasco, então vamos entender um pouco defensivamente, né, como foi o comportamento do Vasco sem a posse de bola. Ele repetiu então o mesmo desenho defensivo que o Carille já vinha utilizando e o mesmo desenho defensivo que ele utilizou à frente do Fluminense, no começo do trabalho dele ali no Cruzeiro, né, no curto trabalho que ele fez à frente do Cruzeiro. 2 linhas com 4 jogadores, muita compactação, mas existem algumas peculiaridades aqui. E tem tudo a ver com a forma como o Fortaleza ataca. Vamos dar uma olhada aqui no Nuno Moreira, ó, lá em cima, ele tá marcando lá pela esquerda. Ele fica bem aberto em um primeiro momento à frente, né, compondo essa linha do meio aqui com 4 jogadores, mas à medida que o Mancuso, né, que é o lateral direito aqui do Fortaleza, for atacar, dá uma olhada como o Nuno Moreira vai fazer a perseguição, ele vai manter a marcação encaixado. Então dá um zoom aqui, editor, pra gente ver só esse posicionamento aqui do Nuno Moreira, ó. Olha como o Mancuso passou mais aberto e agora o Nuno Moreira tá compondo a linha defensiva. Esse comportamento a gente via também bastante o Arias fazer lá no Fluminense, né, marcava até batendo ali praticamente na linha defensiva, principalmente quando o adversário ataca com muita amplitude, ou seja, jogadores muito abertos, né? Um jogador em uma lateral e outro em outra. Amplitude significa só isso. Por isso que muitas vezes, né, se você viu a partida do Vasco contra o Fortaleza, você via o Vasco praticamente numa linha de 5, né? Isso porque, então, muitas vezes o Nuno Moreira fazia aqui a composição dessa linha. Agora, a dúvida é, né? A gente vai ver, claro, outras partidas aí do Fernando Diniz no comando do Vasco, ver se isso é por conta do próprio encaixe, né, do posicionamento ali do Fortaleza, ou se vai ser parte do modelo de jogo, ou seja, sempre pela esquerda um jogador vai fechar e pela direita o jogador vai ter um pouco mais de liberdade. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, caso o Mancuso jogasse aqui na esquerda, né, e atacasse um pouco mais, será que o Ryan faria a composição aqui e a gente veria o Nuno Moreira um pouco mais avançado? A grande questão aqui é a seguinte, né, só fazendo um paralelo com as análises que eu havia feito aqui do Fluminense, né, um espaço que aparecia muitas vezes era quando os dois atacantes não recompunham, não mantinham a compactação do bloco, era justamente esse espaço aqui. Por conta de você, então, tirar o ponta dessa linha aqui do meio, né, acabar arrastando ele aqui pra linha defensiva, esse espaço aqui, quando o bloco tá mais afundado, acaba ficando ali
entrada da área. Essa era uma vulnerabilidade que aparecia por conta do próprio modelo de jogo, que depende então da recomposição dos atacantes. E o Verratti e o Coutinho muitas vezes acabavam não fechando aqui esse espaço, né? Não recuando, não mantendo a unidade do bloco de marcação. Mas claro que são pequenos detalhes aí que eu tenho certeza que a comissão técnica tem tudo para corrigir. Agora, sem dúvidas, em termos de dinâmicas, né? Jogadas tentadas, que é o mais importante, o Fortaleza acabou expondo um problema do Vasco que não é por conta do modelo de jogo do Fernando Diniz, é por conta de ajustes mesmo. A linha defensiva do Vasco acaba tendo um controle de profundidade fraco, meio ruim. Em alguns momentos o time simplesmente perde na velocidade, ó, como é o caso desse lance, ó, o Lucero vai receber ali, consegue fazer a finalização, os dois defensores do Vasco, né, nem o Luiz Gustavo e nem o João Vitor conseguem neutralizar ali a batida, mas em especial o time acaba demonstrando um problema de posicionamento da linha mesmo, né, em especial quando tá em bloco médio, aquele lance que eu acabei de mostrar, o time tá bem recuado, bloco baixo, só pra mostrar ali que sai a finalização, né, o time permite então a finalização do adversário, mas em bloco médio, que a gente via muitas vezes era isso, ó. Dá uma olhada no posicionamento da linha defensiva, o Luiz Gustavo então tenta encaixar a marcação aqui no Breno Lopes, né, se não me engano que tá se apresentando aqui no espaço entre as linhas, Lucero já tá se projetando aqui nas costas dele, enquanto o João Vitor deu um passo pra trás, então a linha defensiva acaba oferecendo esse espaço livre de impedimento. Esse lançamento aqui ele acaba saindo um pouco mais aberto, ó, então o Lucero não vai sair lá na cara do Léo Jardim, mas mesmo assim vai acabar sendo uma jogada com potencial de perigo alto. O Lucero bate ali pra dentro da área, e o Mancuso, que tava entrando completamente livre aqui, acaba mandando por cima do gol ali do Léo Jardim. Nesse momento ainda tava 1-0 Vasco. Agora, esse problema da linha defensiva um pouco mais torta não é de agora, a gente já viu isso aqui em outras análises do Vasco também, essa profundidade então acaba sendo uma vulnerabilidade aí, pelo menos por enquanto aí no time do Vasco. Ó, aqui outra jogada de profundidade, dá uma olhada como o Paulo Henrique vai avançar pra pegar aqui o Breno Lopes em um primeiro momento, ó. Dá um zoom aqui, editor, ó. Ó o Paulo Henrique indo pegar o Breno Lopes, só que o Breno Lopes muda de direção e o Paulo Henrique tá o quê? Mais olhando a bola ali, então ele vai levar essa bola nas costas, ó. Breno Lopes consegue receber essa bola, nesse momento dá uma olhada na vantagem aqui, ó. Tem o Lucero, tem o Pochettino aqui, a linha defensiva tá um pouco mais torta, a situação muito parecida com a que o Vasco expôs o Fortaleza. Caso esse cruzamento saísse mais rasteiro ali de primeira, né, se o Breno Lopes fosse mais confortável com a perna canhota, né, ele é destro, então a perna canhota ele acaba escondendo um pouco a perna ali, acaba tirando um pouco da velocidade da jogada, ó. Ele até domina de canhota, mas quando ele faz o cruzamento ali, a janela já fechou um pouco mais, ele tem que fazer um cruzamento um pouco mais fechado, ela acaba passando ali por todo mundo. Mas se você pensar na origem da jogada, de novo, né, a linha defensiva ficando quebrada, oferecendo espaço livre de impedimento, e o Fortaleza é um time que joga muito em profundidade, né, por isso que acabou ficando mais evidente, então, esse problema ali da linha de impedimento do Vasco, que hora funciona, hora não funciona, e quando não funciona, acaba expondo demais o time, porque parte da proposta do modelo de jogo aí do Fernando Diniz é empurrar o adversário pra trás, né, então o time raramente vai ficar muito tempo ali em bloco baixo, geralmente então o time vai tentando encaixar a marcação, se organiza no 4-4-2, vai tentando acionar os gatilhos de pressão ali pra justamente tentar tirar o adversário ali da zona de conforto, né, empurrando pra trás cada vez mais pra recuperar a posse de bola. Só que nesse processo você vai ter que ficar com certeza em bloco médio, e só a linha defensiva não tiver muito bem treinada ali pra fazer esse controle de profundidade, essa definitivamente vai ser uma ferida aí a ser estancada. E no finalzinho do jogo, o Léo Piton mostrou pro Breno Lopes aí como é que faz esse tipo de jogada. É uma construção rápida desde a defesa, olha a saída do Fernando Diniz. O Lucas Piton carrega ali por dentro, ó, vai dar um tapa aqui no Nuno Moreira, que jogou muita bola aí o português Nuno Moreira, né? Piton já vai se mandando aqui pelo corredor central, enquanto o Verratti já tá se projetando lá na segunda trave, né, o espaço favorito dele de atacar. No Moreira faz um passe na medida pro Piton e ele já chega ali de canhota, né, Lucas Piton já fazendo ali como manda o figurino, né, aquele tapa ali nas costas da defesa pro Verratti pegar lá na segunda trave, ó, e de novo, muito parecido aí com o gol que ele já havia feito, só completa pro gol, 3-0 Vasco, bela vitória aí do Vasco de Fernando Diniz, e o modelo de jogo já começando a ficar um pouco mais evidente, e claro que a gente vai continuar de olho aqui pra ver todo o progresso aí do Vasco de Fernando Diniz, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.